Programa de hoje, o jornalista e escritor que sabe muito sobre a nossa nação. Daqui é que sai as merda. Um forte abraço. Autor do Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Dono de comentários contundentes. Isso é uma sandália de borracha ou um sapato impermeável? Perspicaz, Leandro Narlock. Narlock, nosso querido Narlock. O Narlock é um homem que tem mais de 1 milhão de livros. Sim. Não é isso? Quanto tem o Guia Politicamente Correto? Eu parei de contar, mas tá no 1,1 milhão. 1 milhão e 100. Um dos maiores bilionários. Por isso que ele não escreveu outro, que até agora, né? O que você está escrevendo? Cara, eu já falei pra você, as pessoas estão tirando sarro de mim. Por quê? Porque tem até um personagem do Essa de Queiroz que é assim, né? Que ele avisa pra todo mundo, olha, eu vou escrever um livro que vai resolver todos os grandes problemas do mundo, que vai explicar tudo. E daí as pessoas começam a se fascinar pelo livro do cara e ele nunca escreve, entendeu? E daí o livro fica famoso mesmo sem ter sido escrito, assim, né? É mais ou menos o que tá acontecendo comigo. Eu quero fazer um livro que vai explicar tudo, assim. Como é que chama o livro? Ele é sobre teorias elegantes, que é uma ideia muito simples, que você entende ela muito rapidamente, assim, é muito fácil, tipo oferta e procura, seleção natural. E a ciência do Fauci, por exemplo. Isso, tipo Sapiens, do Harari, né? Sim. Que pra mim é um grande livro. Então é um livro assim, ó, você quer entender muito do mundo lendo pouco, sabe? Com grandes teorias que sabe, que mudaram a história, assim, grandes ideias, né? E que tem um potencial explicativo que explicam tudo do mundo. Então é um livro só sobre essas ideias. Tá aí, falta 20%, 25%. Entendi. Daí já vou terminar. O Narlock, você me deu um livro, ele lançou aqui dos escravos. Aquele livro é muito legal, né? Eu tava relendo aquele livro. Ninguém leu esse livro, você foi a única pessoa. É muito legal esse livro. Como é que era o nome? Eu não... o nome dele é Escravos, né? É Escravos mesmo, né? Brasileiros esquecidos pela história. Eu peguei a história de 28 brasileiros, assim. Então tem a história dos caras mais loucos, né? Tanto, logicamente, das pessoas que sofreram muito na escravidão, como histórias diferentes, assim. Por exemplo, teve um cara da Bahia que ele cansou, esse livro é um bom livro. Esse livro. Ele cansou de trabalhar para uma família, disse que tinha muita gente na casa, e daí falaram, então vai trabalhar em outra família. Daí ele foi para outra, também não gostou, e daí voltou para o anterior. Daí, como que você imagina isso na escravidão, né? Tipo, não faz o menor sentido. Mas naquela época, em lugares urbanos, era muito fácil o escravo fugir, então você tinha um espaço de negociação, assim, né? Dentro de toda a opressão óbvia, né, evidente da escravidão, você tinha uma negociação do escravo com o senhor e tal. Sim, são histórias curiosas de escravos daquela época, que eram cartas, né? Eram cartas que você pesquisou. Isso, tem um exemplo muito legal do cara que veio pro Brasil como escravo, daí ganhou alforria, daí ele voltou pra África e virou traficante de escravos, virou um grande traficante de escravos, né? O que era uma coisa meio normal na época, né? Eu até lembro que eu vi um testamento, assim, que um testamento de um senhor de escravos. Ele era um senhor de escravos. E no testamento ele fala... Eu nunca fiz mal na minha vida, sempre fui uma boa pessoa. O cara é traficante de escravo. Mas é que foi uma outra época também, né? Uma outra época. Você fala de vários temas, um deles você chama de histeria ambiental, que é a preocupação que as pessoas têm com o meio ambiente. E eu até li algumas coisas, você fala, olha, tem várias previsões que o mundo estaria uma tragédia que não se concretizaram. Por outro lado, a gente teve, pouco mais de um mês, problema no Rio Grande do Sul. E aí eu queria te perguntar, pelo seu entendimento, teve a ver com o aquecimento global, com a mão humana ou não? Essas coisas acontecem e não tem muito o que fazer. Cara, eu não tenho a menor ideia. A gente pode pensar no que a gente já sabe. Então, as inundações no sul do Brasil estão mais comuns? Sim. Né? As chuvas estão maiores. No norte do Brasil, não. Então, tem vários dados sobre isso e a tendência é que dá sim um leve aumento, seja por mão humana ou não. A grande questão para mim é assim, ó, até queria falar isso sobre o Rio Grande do Sul e tal, que existem 3 tipos, quando a gente fala de risco ambiental, existem 3 coisas, né? A primeira é assim, imagina que inundações estão mais comuns, beleza? Se é num território que não tem ninguém,
a gente mal Não tem problema, você nem sabe. A gente não é vulnerável. Mas o que acontece é que nos últimos anos, as áreas de planície do mundo, a população cresceu 60% no mundo todo, porque são regiões mais férteis, né? Então aí a gente tem um outro problema que é o potencial de risco, né? O quanto a gente tá afetado a isso. A gente pode ser afetado por isso. Então isso cresceu muito. Mas por outro lado, a nossa vulnerabilidade diminuiu, né? Apesar desse caso. E é isso que a gente tem que hoje pensar melhor, né? Pega o exemplo de São Paulo, Emílio e Sami. São Paulo alaga muito, mas talvez a melhor pergunta que a gente possa fazer sobre São Paulo é o contrário. Por que São Paulo alaga tão pouco? São Paulo ela é construída num banhado, né? Entre duas serras. Você tem ali a Serra do Mar e a Serra da Cantareira, da Mantiqueira e tal. A cidade tem 2 rios que eram rios curvos, né? Tipo aqueles rios da Amazônia. Sim. E ela foi construída nesses banhados, né? Tipo Várzea da Barra Funda. Existe um bairro... Sim. O Vila Olímpia... Tem um bairro chamado Pantanal. Pois é. Jardim Pantanal. E a gente mora em cima de 300 rios, né? Por exemplo, todos aqui no Espigão da Paulista, você tem um monte de rio que desce em forma curva, que virou avenida, né? Tipo Sumaré, Pacaembu. E isso pro Tietê. E pro outro lado, como aqui na 9 de Julho... 9 de Julho tem rio aqui embaixo. Passa um rio aqui. Qual é o nome dele? O Rio Itaim. Isso. Né? Então, e a gente conseguiu colocar 12, 13 milhões de pessoas em cima desse banhado. Né? E é interessante, na verdade, como o São Paulo é, na verdade, uma prova de resiliência ao clima. E é isso que a gente precisa mais no Rio Grande do Sul, né? Soluções, né? Doutor Paulo. Soluções. Por exemplo, eu até estava discutindo com um arquiteto, com o Anthony Ling, lá do Caos Planejado, estava dizendo assim, olha, por exemplo, tem bairros irregulares de Porto Alegre, que estão tão baixo do rio, que eles têm uma densidade maior, o dobro do que a prefeitura permite. Então, por que a gente não deixa construir mais prédios, adensar a cidade mais em lugares, construir mais para cima, em vez de construir para o lado? Na verdade, prédio é uma tecnologia ambiental, sustentável, emite muito mais. Um prédio com 30 apartamentos emite muito menos carbono, gera muito menos gasto de energia do que 30 casas espalhadas, e ele não precisa nem ter o térreo. Aqui como o MASP, por exemplo, ele pode ter pilotes, né? Como tem em Brasília. E você... Palafitas, prédios palafita. Ou então a densa, onde tem... onde é seguro, né? Então, e eu não vejo, por exemplo, políticos, ambientalistas do Brasil pensando nisso. Vamos tornar loteamentos mais fáceis, regularização de prédios uma coisa mais simples. Então acaba que os ambientalistas acabam prejudicando a resiliência climática, porque o termo da moda aí, porque né? ele está com terror. Exatamente. Ele está com... Você não viu? É mais fácil você dominar a turma. Vocês viram lá, tá tendo um comitê lá no Congresso americano, tem um comitê, tem que fazer break? Então vamos fazer um break agora pro Dedê, para ele não me encher a paciência. Eli Narlock aqui nas redes sociais, Leandro Narlock conversando com a gente, vamos fazer o break aqui da rede de rádio, por favor. Então, tá tendo aquele comitê lá no Congresso, nos Estados Unidos, com o Anthony Fauci, que é o cara da pandemia. Foi o cara da pandemia, agora ele está respondendo tudo. Ele falou que aquele negócio de 2 metros, ele tirou da cabeça dele. Sim. Não tem um estudo científico. Ele não tinha estudo nenhum. Teoria dele. Não tinha estudo nenhum, aquele negócio de usar máscara. Distanciamento. Eles não tinham estudo nenhum. Ele tirou da cabeça dele para aterrorizar a população. É óbvio. Para a população ficar com medo, para poder usar de acordo com o que eles queriam, com o que eles achavam que tinha que ser o negócio. Então não teve nada de ciência. A gente ficou aqui. E tem lá, olha o que a gente fez naquela época, para agora descobrir que tudo aquilo que eles falaram não valeu nada, saiu da cabeça deles. Pode rodar, por gentileza? Olha só o que a gente fez, ó. Você lembra disso ou não? Opa, uma fralda na cabeça. Você lembra, né? gente, com fralda? Olha só, que tinha essa turma aí, ó, espirrando, lavava a turma, espirrando a gente, aí comia com máscara. Isso é verdade. Não, você lembra disso? Lógico, na Disney a gente fez isso durante os 4 anos atrás. Olha a separação lá. A distância, ninguém estudava, as crianças com essa roupa totalmente... Roupa de astronauta. Olha só que beleza. Distanciamento social. Isso nós fizemos. Sim. Ficou ridículo, né? Porque nós ficamos aterrorizados. Exato. As bolhas. Lembra disso? Lógico. Olha o cara no Olha só. Caramba, esse aí foi... Hã?
Mas teve jeito. Então, mas isso é o medo da população. É o medo que a gente ficou. Mas, ao meu ver, o problema não são essas tentativas de coisas que você não sabe como funciona. O problema, para mim, na verdade, é a imposição de coisas que você não sabe que vai funcionar. E você tem que seguir. Esse é o problema. É o controle das pessoas pelo medo. Mas é o medo. Sim, mas sim. É o medo. Não, mas o problema pra mim não é a tentativa. Ah, colocou 10 máscaras. Que o Fauci mesmo falou, tinha que pôr 1, 2, 3 máscaras. O problema não é a tentativa, é a imposição nas pessoas com medo. Esse é o problema. Vacina e tudo mais, você não poder questionar. E algumas pessoas, como o Fauci fala, nada acontece. Depois, quando é comprovado que nada... E, por exemplo, o Bolsonaro, que falava em coisas que hoje... São comprovadas que o velho falou lá atrás. Não, mas o Bolsonaro também falou muita merda. Eu sei, mas eu não tô falando que falou merda ou não. Bolsonaro não. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando de aterrorizar a população. Aterrorizar pelo medo. Para todo mundo seguir uma regra. Em nome da ciência. Da cabeça de uma pessoa só. Não, mas em nome da ciência. Não, e olha só esse exemplo. Tem um amigo meu que é infectologista e ele fez mestrado, doutorado, sei lá, sobre máscara antes da pandemia, quando isso não era politizado, nada. E ele falou, cara, ele gravou, assim, as enfermeiras saindo do lugar e botando a mão embaixo da máscara, assim, né? E falou, olha, não funciona porque as pessoas não sabem usar. A conclusão dele foi isso. E daí eu lembro que na pandemia eu perguntei, por que você não fala sobre isso? E ele falou, cara, eu vou ser banido da medicina se eu falar sobre isso agora. Não, era um clima que não tinha discussão, entendeu? Então, esse é o problema. A ciência diz isso. A ciência, ela é questionamento, né? Não tem nada que a ciência diz, né? Então, ela é um eterno questionamento. E isso foi um prejuízo muito grande mesmo. Sim. E eu fico imaginando as pessoas, porque hoje em dia ainda tem gente usando máscara. Tem gente hoje em dia que não sai de casa. Isso deu uma fobia para criança. Tem no metrô, né? no metrô, as sequelas emocionais. Então, mas o que eu digo para você é o seguinte: com essa teoria do distanciamento, que agora se sabe que ele falou que aquilo não funcionou nada. Certo. Separou, criança não estudou. Sim. Quanto tempo ficou sem escola? Né? O atraso. O cara perdeu o pequeno negócio dele. Porque podia continuar fazendo o negócio dele. Se não tivesse esse negócio de ficar, tem que ficar, não sei o quê. Não precisava fazer isso que eles fizeram. Mas eles fizeram isso para aterrorizar a população. Correr na praia. Ninguém tem uma resposta é o que ele coerente. Fala. Ele falou isso. Então, mas ele falou isso, que é uma bobagem. Mas o Antônio Fauci. Foi o próprio Fauci. Mas alguém deu um caminho coerente. Ele falou. E tem gente que ainda você fala que ele falou assim, não, mas não é assim. Eu sei, mas quem do outro lado, alguém acertou? Com alguma... Não é acertar. Não é questão de acerto, é usar o terror. Isso, exatamente. Esse é o problema. Porque acerto a gente não sabe, coisa desconhecida você não sabe. É isso, você usar o terror. Mas o líder político, ele rouba a pauta pra ele falar que ele que vai trazer a solução, e nenhum trouxe. Mas acontece que isso aí virou uma pauta sagrada, que você não podia questionar absolutamente nada, que aí você seria um negacionista. Exato. Por uma fala. Você não tinha escolha. Você não tinha escolha de falar, não, eu quero estudar, ou eu quero fazer. Você tirou a liberdade do cara total. Era imposto. Comércio, por aí. Mas sobre aquilo que o Sam me perguntou, que eu queria falar mais uma coisinha que eu sempre falo sobre isso que é bem interessante, é o seguinte: a gente tem um costume de achar que se tem algum problema da natureza, né, uma catástrofe ambiental, a gente acha que ela é um castigo divino. Né? Alguns talvez sejam, talvez tenha sido causado por uma ação humana, claro, óbvio. Mas hoje em dia, qualquer coisa que acontece de errado, né, algum desequilíbrio, o clima ele é um eterno desequilíbrio. Né? Essa ideia de que existe um equilíbrio climático, ela não se sustenta tanto. Não, é que saber, por isso que eu te perguntei, porque saber ou não se foi uma consequência da ação humana, você pode mudar políticas públicas para fazer. Se você não sabe, ou fala assim, essas coisas acontecem, independentemente do que você fizer, é uma outra visão. Por isso que eu te perguntei. Claro. Não. Mas eu acho interessante isso. E daí a gente fica achando... Até teve uma matéria do UOL, né? Negacionismo climático. Por que o Rio Grande do Sul está afetado e tal. E engraçado que muita gente acha assim, não, por isso a gente tem que ser contra o capitalismo, porque existe o aquecimento global. Eu sei que não é a posição do Sami, mas, na verdade, se tivesse energia nuclear, mercado aberto, livre de energia nuclear no Brasil, né? Hoje está na mão lá do PMDB, sei lá de quem, do governo e tal. Se a gente tivesse mais livre iniciativa, nesse caso, emitiríamos menos carbono, né? Então, e eu me irrito muito com essa ideia de culpa nossa, aquela ideia de que se roubaram o Rolex dele, também estava na rua ostentando, né? O infortúnio que você sofreu é um castigo. Então, eu acho que sempre tem que tomar um cuidado para não cair nesse viés, assim, né? E as escolas é a pauta do momento? Desculpa puxar, mas lá no Paraná, o que você achou dessa história e o que você acha que é o caminho para o ensino público?
Ah, vocês viram? Então, pois é, né? Teve lá um protesto. Os companheirados, protestos antidemocráticos, terroristas, né? Lá invadindo a Assembleia Legislativa no Paraná. E porque o governador ele conseguiu, né, passar em primeiro turno, o Ratinho Júnior, um projeto de mandar para a gestão privada a PPP. 200 escolas. Importante. E é interessante que as escolas vão poder decidir, a comunidade da escola, professores, diretores, pais de alunos, vão poder decidir se aceitam essa gestão privada ou não. É uma coisa, gente, que é um caminho óbvio, né? A escola continua pública, continua grátis, continua gratuita, sim, mas simplesmente a gestão dela é privada. Eu até acho que podia ser maior, a pedagogia também podia ser. Exato. Como as charter schools, né? As escolas conveniadas lá dos Estados Unidos. Pra ser cobrada, né? Você tem quem cobrar também, né? De tipo, se deu errado, pra quem... Vaza. Se não tá fazendo um bom serviço, vaza, né? Aqui em São Paulo já tem algumas, podia ser maior. Tem a Marina Helena lá, candidata a prefeito, sempre cita o exemplo do Salesiano, que é um colégio de freira, né? Um colégio cristão, que ia fechar na Cracolândia, e a prefeitura falou, não, peraí, eu te dou uma grana, você coloca aluno de escola pública. Já acontece na saúde, por que não na educação, né? Nem sempre dá certo, né, cara? Porque muitas vezes tem aquela captura regulatória, né? Que é a empresa, ela se alia com o regulador, e daí tem ali propina daqui, propina dali. Pode dar errado, mas quase sempre é melhor do que escola pública, né? Que escola pública é ruim, né? É ruim. É fraco, né? Não entrega. Não entrega o que a gente imagina que ser uma boa educação, né? Sim, como são em outros países. E vamos mais uma? Mais uma? Do quê? Mais uma. Praia. Ok, então. Praia. Ah, sim. A praia ele deve conseguir destrinchar. Olha o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Chiquinho tá aí, ó. Sai de Noronha. O Chiquinho, amigo do Hamas. Ele vai fazer a feijoada do Hamas. É a feijoada do Hamas. Vai arrecadar fundo pro Hamas. Pra ajudar. Que o Hamas, coitado do Hamas. Nós vamos fazer. Tá sem recurso o Hamas. Nós vamos fazer uma feijoada. Vai ser sábado. Sábado que vem. Com a turma da USP. Com charuto. Ele leva sopa lá. Põe a turma da USP aí, ó. Os amigos do Chiquinho. Desculpa falar, mas acho que o Hamas vai usar o Chiquinho pra fazer a feijoada. Põe a turma aí, ó. A turma que vai estar lá na feijoada vai ser na USP. Sábado que vem. Tem essa turma aqui, ó. Olha lá. Se você puxar, não tem uma carteira de trabalho. Você acha que tem alguma carteira de trabalho no bolso dessa turma? Nem arrumou o quarto ali, ó. Então, os amigos do Hamas estarão... Mas, só falando mais uma coisinha sobre educação, é bizarro que eu vou lembrando os assuntos. Sabe, claro, pode. Vocês mudam de pergunta. Pensa o seguinte, ó, por que a gente tem tanta coisa legal no mundo hoje? É por inovação. Então, um cara, para ganhar dinheiro, ele vai tentando, tem uma ideia ruim, arranja outro jeito, faz um programa de TV. Uma vez até eu fiz aqui, um programa não deu muito certo, a gente vai tendo ideias. Sim. Tentativa e erro. Inovação é um processo incessante de tentativa e erro. Muita gente erra, as ideias mais estapafúrdias. De repente, entre alguns acertos, e a gente vai tentando e errando mais em cima desses acertos, né? Isso. Por exemplo, lâmpada. Aqui tá cheio de lâmpada. O Thomas Edison, ele testou 150 filamentos diferentes, se não me engano, um número assim, até saber que o tungstênio era o melhor, né? Que dava certo. Por isso que a gente tem tanta coisa hoje no nosso bolso, a gente tem coisa que milionários não teriam há 20, 30 anos. Por que a gente não deixa essa maravilhosa máquina de resolver problemas atuar também na saúde, atuar também na educação? Também, transporte público é bizarro. Qualquer menor inovação que surge, os vereadores proíbem. Patinete proíbe. Uber, como fala, aquela que vai pessoas diferentes no Uber. O compartilhado. Proíbe. E não à toa, essas áreas onde a inovação, a tentativa e erro são proibidas, elas travam, né? A gente não moderniza, assim. Então, educação... Mas isso... acanhota, o socialismo, né? Pois é. A ideia socialista é todo mundo ser pobre, burro e dependente. Se você tiver uma turma de pobre, burro e dependente, você resolveu o teu problema. Nós fazemos o Fauci. O Antônio Fauci falou, é o seguinte, vocês são pobre, burro e dependente, vocês vão ter que usar 70 máscaras e ficar a 12 metros de distância. Sim. A gente media
A gente media É verdade, 2 é. metros de uma pessoa. Sim. A gente que tem informação. Microfone. Porque ele quer isso. Ele quer controlar a Tem galera. um problema de grupo de interesse também, né, cara? O cara que tá ali, que é professor, o sindicato e tal, não quer deixar essa. Daí a gente tem um sistema de escola imposto de Brasília para todo mundo. Né? Não tem essa coisa descentralizada de saber. Tem até um livro sobre isso, rapidinho, um livro chamado The Beautiful Tree, né? A Árvore Maravilhosa, que o cara tava andando pela Índia. E de repente ele parou, viu num poste assim, escola particular de inglês, uma favela na Índia, né? E daí ele pediu pro motorista parar, era um cara importante da ONU, alguma coisa assim. E foi andando nas vielas e de repente ele descobriu várias escolas particulares nas favelas da Índia. E barato. E baratas e tal. Eu vi isso aí. É muito legal quando a gente vê essa inovação acontecendo. Precisa deixar. A gente vai errar. Testar. Pode Mas você sabe, o ruim do Brasil é que a Índia vai ser uma mega potência. A Índia, que você está falando, vai ser uma mega potência. A Índia manda. Enquanto a gente está aqui discutindo soja, quantos caras estão falando? O Brasil, como é que ele fala aí? Como é fascista? Agrofascista. Tá falando agrofascista que o Brasil exporta grãos e não sei o quê. A Índia tá mandando sonda pra Lua. Exatamente. A Índia tá mandando sonda pra Lua. Nós estamos aqui discutindo. Com internet Brás. Esse negócio. E tem internet Brás. É um karma de ser um país de última categoria mesmo. Agora me deu uma desanimada, hein? Então vambora. Põe o gato pra dançar. Até o gato foi embora. O gato tá ali. O gato foi embora, gato? O gato tá tomando água. Não, fica lá, gato. Cheia de areia. Deu uma desanimada agora. Não é, Narlock? Será que um dia, sei lá, vai Brasil, mostra sua cara. Deixa eu falar sobre a privatização das praias. Tem um comentário curto sobre isso. Bom. Que é o seguinte, cara. Vocês viram, eu acho que vocês devem ter falado sobre isso ontem, né? O assunto aí da pessoal dizendo de privatização. Uma coisa interessante sobre isso é o nome que a gente dá às leis. Né? Quando consegue vender um lado, o outro consegue botar o nome numa lei, fica muito fácil de aprová-la ou não. Né? Tem um marqueteiro republicano, né, dos Estados Unidos, o Luntz, que ele tinha lá a State Tax, né, a taxa de transmissão de patrimônio, e nos anos 90 ele falou, não, isso aí é taxa da morte, é a Death Tax. E daí, cara, de repente o apoio popular àquela lei, que era uma lei de herança e tal, de imposto, ela despencou simplesmente porque o cara mudou o nome. Né? Então tem aquela outra lei lá de cultura, né, Lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura. O nome é bonito demais para você ser contra uma lei dessa, né? Apesar de ser uma lei ordinária com nome bonito. E agora esse da privatização da praia, que não tem nada de privatização. Nada a ver privatização. É uma bobagem. Então. Mas daí já era esse projeto, não vai passar, eu acho, porque o nome é muito ruim, né? Conseguiram botar um nome muito ruim. Isso. Então, mas isso aí também você não sabe quem... Porque aquilo é pós-verdade, né? Sim. Porque isso aí é aquela taxa que tem, taxa de Forex. Laudêmio, né? Isso. É Laudêmio, que é o quê? Você tem que pagar para quem mora na praia tem que pagar para a Marinha. Você tem que pagar um X lá para a Marinha. Tem uma taxa de fora que chama, acho que é. E você, quando vai transmitir, você também paga para a Marinha. Isso eles querem tirar da Marinha e passar para ser da prefeitura. Igual a gente tem terreno normal. Perfeito. Essa é a ideia. Essa é a ideia do negócio. Para o cara não ficar preso à Marinha, de ser um terreno normal. Eu acho que Fernando de Noronha aconteceu isso, porque também tinha muita sujeira nas praias. Não tem nada tem nada de sujeira, nada disso. Não é para melhorar também? Não. É só para você tirar da Marinha essa grana que vai diretamente para a Marinha. Teórico, pelo que eu vi, é mais ou menos isso. Eu conheço gente que tem loteamento na Santa Catarina e é um saco. Você tem que ir lá na Marinha para pegar não sei o que lá, e com uma área que aqueles terrenos em frente à praia. Os 30 metros antes da praia. Que em frente à praia, quem mora em frente, pé na areia. Certo. Tem que pagar para a Marinha. Perfeito. Quando vai vender, e tem uma taxa também que você paga. Isso eles queriam tirar e pôr para a prefeitura. A prefeitura e Estado. Igual você paga na tua casa, lá, IPTU, essas coisas. Só que aí falaram que é privatizar a praia, que é fechar a praia. Pedágio, que é só rico, é por pedágio. Cancela. Mas aí... Essa news ninguém combate. E o Neymar tem Mas aí, como a gente não é político, eles que resolvem. Você tem casa na praia? Não. Eu também não tenho. Eu quero que a Luana Piovani e o Neymar vão tudo pro inferno. Que bote taco na areia. Mas o poder da palavra é impressionante. Impressionante. E muita gente burra também, né?
Isso a gente o tem poder da burrice também Isso é grande. importante, Esse é o nosso né, professor? superpoder. Burros com iniciativa. Precisa ter o equilíbrio. Canavial. Tem muito, muito importante E também. você tem que deixar que nem aqui. A gente é bom, mas a gente fica limitado. E um monte de gente falando, mas agora vão privatizar as praias, você tá sabendo disso? Vai ter uma casa na areia. Vou ter que fazer exame médico. Fazer abrir os dedos, frieira, pra poder. Pra ver se tem frieira. Aí no Sampaio Correia. Paroca, viu, Narlock? É o Sesc Pompeia. Que coisa. Ô, Narlock, pô, obrigado. Valeu, gente. Tava com saudade, você tem que vir mais aqui, pô. Tá preguiçoso também. Você tá muito rico também. Você tá igual o Neymar. Eu preciso divulgar um evento aqui, ó, do meu amigo Marcelo Faria. Peraí. Escreveu o livro com você, não? Não. Vai ter um evento aí com muita gente boa aí semana que vem. Ó, meu Deus. Poker das estrelas. Marcelo. Aqui, ó, cupom Pânico, hein? Cupom Pânico. Opa! Aí eu gostei. Gostou? Gostei. 11 e 12 de junho, Auditório Rui Barbosa, o evento do ILISP. Então, quem quiser entra aí no site do ilisp.org.br, eu acho, .com.br. E um evento que vai ter muita gente boa. Acho que o Moro vai participar. Sério? Mas custa muito? Não, com esse cupom fica baratinho, vamos ver. Então, entra lá, ó. Mas precisa pôr o endereço. ilisp.org. Ilisp com I? Ilisp.org, um evento semana que vem. Ilisp.org. Isso, dia 11 de junho. Vai lá, vamos descer. O Marcelo Faria é um cara que até vocês podiam trazer aqui. Aí, ó. O que ele fala? É o cara que ajuda prefeituras a implantarem a lei da liberdade econômica. Então, em vez de parar de pedir alvará de manicure, de cabeleireiro, essas coisas, para, de repente, 700 profissões e atividades deixam de precisar alvará. Perfeito, Esse é o cara que tem uma consultoria, tem todo um trabalho para isso. Um cara muito importante, ganhou já vários prêmios. Muito bom. E vocês podiam trazer aí qualquer hora, que ele é muito bom. Mas ele é bom de papo? Muito bom. É bom. Você conhece? Não, mas a iniciativa é boa isso daí. Porque... Como se fosse brother. Eu tô falando que a ideia, não falei que o cara é bom, não conheço. na Tô casa falando que a dele. ideia do cara é muito bom. Parabéns pela iniciativa aí. Boa. Ô, Narlock, pô, obrigado. Narlock sempre é um papo bom, sempre é gostoso conversar com você. Valeu, gente. Vou Obrigado, passar um tamo aí. Instagram, Narlock, Narloch. Tá aí pra vocês. Vamos fazer o break? Claro. Então vai lá, Reginaldinho. Narlock. Narlock, senta aqui.